todos bem-vindos à nossa videoaula. Hoje eu falarei sobre o comando Achoras. Como é que nós fazemos para criar as achoras no AutoCAD? Então, nesse arquivo aqui, nós temos aqui quatro diferentes. Nós temos aqui 4 quadrados de 30 por 30 e em cada um desses quadrados eu quero criar esses elementos gráficos com propriedades diferentes. Ou seja, essas propriedades, essas linhas contínuas estreitas, é o que nós chamamos de achoras. Segundo a norma 167, nós usamos achoras para representar seções ou objetos cortados. O que significa esse elemento gráfico? É onde o nosso plano secante ele está interceptando o nosso objeto. Então vamos lá, como é que a gente faz para criar essas achoras? Aqui no menu Draw, ele aparece aqui abaixo do comando elipse, que é a opção Hatch. Se vocês clicarem aqui nessa opção, nós temos a opção Hatch, o gradiente e o Boundary. Nesse caso aqui, a gente clica aqui na opção Hatch. Via teclado, só a gente digitar a letra H, que ele abre o acesso, o atalho para acessar esse comando. Então vamos clicar aqui no menu Hatch. Vocês observam que nós temos aqui duas opções, que é a opção Pick Point e a Select Point. Nosso Rainbow está agora com esse aspecto, porque aqui é o que eu vou fazer a edição das nossas achoras. A criação e a edição das nossas achoras. A primeira opção, que é a opção Pick Point, que é essa daqui, o que acontece? O cursor ele fica numa forma de uma cruz, e se a gente observar ali o Dynamic, ele pede para que a gente dê um pique, ou seja, dê um clique na nossa área interna. Ou seja, se eu tenho uma figura fechada, seja essa figura feita ou por polilinhas ou por linhas, se eu der um clique dentro dela, ele vai criar a achura. Só que o que vai acontecer? A nossa achura ali, ela não está igual a essa que está aqui. Por que ela não está igual? Porque ela foi feita com esse pattern aqui, que é o pattern chamado Angle. Então eu tenho que definir o pattern que me interessa fazer. O pattern que eu quero, para eu achar esse pattern aqui, aqui no menu pattern, eu dou um clique aqui nessa setinha Drop Down, movimento aqui a nossa barra de rolagem. Eu identifiquei ela aqui, eu achei ela aqui. Ela aqui aparece com essa opção ARH-Bone. Eu dou um clique nela e aí o que vai acontecer? O meu quadrado de 30 por 30 ele ficou com o aspecto de um gradiente de uma cor preta. Por que isso aconteceu? Ele ficou com esse aspecto porque a escala dessa linha ela está muito grande. Como é que eu faço para alterar essa escala dessa linha aqui? Onde aparece aqui, 1 aqui, que é o que nós chamamos aqui, que é o Pattern Scale, eu dou um clique com o botão esquerdo aqui do mouse e aqui eu diminuo ou aumento a escala. Nesse caso eu vou diminuir essa escala aqui para um fator de 0,1. Ele ainda não apareceu aqui. O que eu faço aqui? Eu venho aqui, vou fechar aqui, o Hatch Creation. Ao fechar aquela janela, o que aconteceu? Esse meu layer aqui, essa minha achura aqui, ela já apareceu com esse aspecto ali. Só que o que acontece? Se vocês observarem, o aqui de baixo ficou menor do que aqui de cima. Ou seja, aquele fator de escala de 0,1, eu ainda tenho que ajustar ele. Como é que eu faço aqui? Aproximo o meu cursor da achura, clico com o botão esquerdo do mouse. Vocês observaram que a achura ela foi editada, ela foi selecionada e ao mesmo tempo, o que aconteceu? A minha janela, o meu menu Rainbow, ele ficou modificado. Ou seja, ele mostrou aqui as opções para que nós possamos alterar aquela achura ali. Então eu venho aqui, ao invés de usar aqui o fator de 0,1, eu vou usar metade dele, vou usar um fator de 0,05, vou dar um Enter. Observou que eu dar o Enter ali, eu simplesmente modifiquei ali a minha achura. Se eu vier aqui na opção Close, eu fechei ali e eu alterei aqui a achura desse meu quadrado para esse aspecto que é o idêntico que é o que está aqui embaixo.
que eu quero fazer agora nesse quadrado aqui? Eu quero criar a Ashura, mas com esse aspecto que está aqui, ou seja, com os contornos vermelhos e com o preenchimento amarelo. Eu venho aqui no comando hatch, dou um clique aqui na região onde eu quero fazer. Vocês observam que ele fez exatamente essa Ashura, que é o pattern AR-HBone, que é o que foi feito anteriormente, ou seja, ele manteve a propriedade daquele que foi feito anteriormente. Aqui o que acontece? A opção Pattern é onde a gente define o estilo que a gente quer. Aqui, se eu clicar, nós temos a opção Gradiente, que a gente clica aquelas achuras contínuas ou sólidas, mas nesse caso a gente vai deixar a opção Pattern, que a gente define um estilo para um determinado material que a gente queira trabalhar. Aqui embaixo nós temos a opção, que é o que ele chama que é o Hatch Color. O que acontece? Ele está na opção By Layer, ou seja, ele está feito de acordo com o layer criado para fazer a Ashura. Então, nesse caso aqui, como eu quero que esse contorno ele fique vermelho, eu venho aqui, clico aqui na opção vermelho, eu observei que o contorno da minha Ashura, independente do layer que ela foi criado, ele agora ficou vermelho. Aqui nós temos a opção que é o background. O background é que clica aquele preenchimento aqui. Então eu venho aqui, se eu quero que ela fique com a cor amarela aqui, com esse amarelo aqui, tem um amarelo mais fraco, eu dou um clique nele, ele ficou com aquele amarelo mais fraco ali. Se eu vier aqui, mexer na escala dessa linha, botar metade, aperto Enter, a minha Ashura ficou com um aspecto semelhante ao que está ali embaixo. Observe, gente, que o comando hatch está ativado. Ou seja, se eu clicar nesse retângulo aqui, se eu clicar nesse outro retângulo aqui, uma vez que ele está ativado, ele fez a mesma Ashura para os dois retângulos. Por que eu fiz isso? Porque eu vou chamar a atenção. Se eu vier, por exemplo, aqui, eu fiz essa Ashura errada, eu quero que essa Ashura ela fique com esse tipo de linha aqui, que a linha é estreita com 45 graus, e esse aqui que é um aspecto de concreto. Então, se eu vier com o comando Erase e der um clique em cima dessa Ashura aqui, o que aconteceu? Ele apagou as três Ashuras que foram feitas. Então, se eu tenho vários desenhos, como acontece aqui, eu tenho 4 quadrados de 30 por 30. Em cada um desses quadrados eu quero fazer uma Ashura diferente. Eu tenho que criar a Ashura em cada um deles, sair e depois entrar com o comando hatch para criar no outro com a propriedade diferente. Então voltamos aqui ao comando hatch. Eu dou um clique no primeiro quadrado, que é o de 30 por 30. Observa que ele manteve as mesmas propriedades do anterior, daquela alteração que eu fiz. Então eu cliquei, ele fez aquela Ashura ali com os contornos vermelhos e com o preenchimento amarelo. Eu tenho que fechar aqui o Hatch Creation, que é esse menu todo vai ser fechado, para que eu possa agora no quadrado do lado fazer a Ashura com essa linha aqui com a inclinação de 30 graus. Então eu digito a letra H, que ela vai entrar no comando hatch, dou um clique em cima dele, e o que vai ter que fazer? Agora eu vou ter que modificar as propriedades. Primeiro eu vou ter que selecionar esse tipo de Ashura aqui, que é esse pattern aqui. Eu dou um clique aqui, movimento aqui a minha barra de rolagem para cima. Esse pattern é o ANS31, então eu clico em cima dele, ele já foi definido. Se a gente observar o quadrado, ele está com aspecto de um gradiente, então nós vamos ter que modificar aqui, primeiro a cor, que eu vou colocar o By Layer, que vou fazer de acordo com o layer, lembrando que toda vez, para cada elemento que a gente vai fazer no nosso desenho, a gente define. Então nesse caso aqui, eu defini um layer, que é o layer para fazer a Ashura. Então como é que a gente faz para selecionar esse layer aqui? No Property aqui, eu observo que aqui o layer que está ativado é o layer Ashura. Esses são os layers que foram criados nesse arquivo. Eu tenho um layer para o texto, um layer para a peça, que seria o layer extra visível, um layer para cotas. Nesse caso é o layer Ashura, ou seja,
Se eu marcar a opção by layer, ele vai ser feito no layer, que é o layer corrente, que é o layer Ashura, que é o layer, perdão, não é o layer corrente, é o layer para fazer a Ashura, que é o layer Ashura, independente de ser ele corrente ou não. Essa opção aqui, que é a cor de preenchimento, eu vou colocar nenhum, que eu não quero ele com cor de preenchimento. E aqui eu vou definir a minha escala aqui, ó. Nesse caso eu tenho que aumentar o meu fator de escala para esse tipo de pattern que eu estou utilizando. Então nesse caso aqui eu vou colocar um fator de 1, aperto Enter. Vou vir aqui que eu vou fechar aqui, ó, o meu editor de achuras, e ali ele criou aquela minha achuras com a linha de 45 graus e estreitas. Só que o que acontece? Essa achura aqui, para ela ficar com essa representação, ela tem que ter a escala de 2. Então eu tenho que modificar a escala dela. Para eu modificar, aqui basta que eu dê um clique com o botão esquerdo do mouse em cima da achura. Ele abriu ali a janela ali, que é o editor de achura. Então eu venho aqui e defino aqui meu fator de escala como 2. Defino ele como 2. Aperto Enter, que a minha achura ela ficou com aquele aspecto ali. Então eu vou fechar aqui. E agora ela ficou com esse aspecto aqui. O quarto quadrado, eu quero criar uma achura. Essa achura ela tem um aspecto de concreto, que é a achura para elementos de paredes, que é usado pelo pessoal da Civil. Então, como é que a gente faz para fazer esse tipo de achura? Comando RET. Eu dou um clique aqui em cima desse quadrado aqui. Vocês observam que ele pegou o pattern ANS31. Então, eu venho aqui, ó, nessa setinha drop door. Eu tenho que rolar a barra de rolagem até eu achar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, ela aparece ela mais aqui abaixo. Vamos procurá-la aqui, ó. É essa opção aqui que nós chamamos AR-Cont, que ela vai representar a achura de concreto. Então eu clico nela aqui, ó. O que acontece? Vocês não estão visualizando ela aqui, né? Já foi clicada aqui, que é o AR-Cont. Por que ela não aparece? O fator de escala dela está grande. Vamos definir o fator de escala dela com aquele fator ali que é 0.05. Vocês observam que ela agora apareceu ali naquele nosso quadrado. Eu venho aqui na opção fechar a janela. O que aconteceu aqui? Nesse quadrado aqui, eu fiz a achura com essa representação que é o AR-Conc. Ou seja, nós temos 4 quadrados de 30 por 30 e para cada um desses quadrados eu criei uma achura diferente através do comando RET. Aqui, o que acontece? Nós temos a opção do RET através do Pick Point e a outra que é através do Select. O que diferencia um do outro? O Pick Point, se eu tiver uma figura fechada, uma figura plana fechada, seja essa figura plana feita por linhas ou por polilinhas, ao eu dar um clique dentro daquela região, ele vai me criar essa achura. Então vamos lá, eu venho aqui no comando RET. Primeiro eu vou definir o meu pattern aqui, que é o NS31. Vou definir o fator de escala como de uma unidade. E eu clico aqui na opção Pick Point. Ao clicar na opção Pick Point, vocês observam que o cursor é uma cruz, sem nada. E no Dynamic, que fica no quarto quadrante, ele dá uma orientação escrito assim, Pick Internal Point, ou seja, clica no ponto interno daquela região. Então, se eu der um clique aqui, ó, dentro dessa figura fechada, ele já fez aquela minha achura ali. Vou aumentar a escala dela para 2 unidades. Ela ficou melhor com 2 unidades. E eu vou aqui, ó, fechar essa criação de achuras aqui. Então, essa é a opção que é a opção Pick Point. A outra opção, que é a opção com Select, como é que vai ser feito? Eu clico na opção RET. Ao invés de marcar a opção Pick Point, eu clico aqui na opção Select.
Select. O que eu vou fazer aqui, ó? O Select ele pede para que eu selecione o objeto. Então eu dou um clique numa linha. Como isso aqui é feito por linhas sem ser polilinhas, eu tenho que clicar na segunda linha. Ele não me visualizou. Eu vou clicar na terceira linha. O que ele fez aqui, ó? Eu tive que clicar em 3 linhas para ele fazer uma parte daquela achura. Ao dar um clique na última linha, ele achurou toda aquela região que está ali. Então essa é a diferenciação entre a gente usar a opção Pick Point e a opção Select Point. Eu tive que selecionar 3 linhas para poder a achura aparecer. Para eu visualizar toda a achura naquela região, eu tive que clicar nas 4 opções. Ou seja, a opção Pick Point ela é bem mais prática do que a opção Select Point, porque a gente sempre faz a achura em cima de uma figura plana fechada. Então basta que a gente dê um clique nela, que ele vai desenhar essa achura para nós automaticamente. Para eu sair aqui, ó, da minha achura criação, dessa janela de criação de achura, eu venho aqui na opção Close aqui, clico nela aqui, simplesmente eu saí do comando, fechei aquela janela, o meu Reibo agora está na opção com os menus Draw, Modify, Annotation e os outros assim sucessivamente, e o meu cursor está desativado. Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, onde eu mostrei para vocês como é que a gente faz para construir as achuras usando o AutoCAD. Agradeço a participação de todos e até a nossa próxima videoaula.